Você sabe o que significa o termo pensamento rizomático? Pois bem, meu amigo, pois é. Essa descoberta que eu fiz, olha, me trouxe um certo alívio e eu vou comentar aqui para vocês e eu espero que também, se você passa por essas questões aí, você se sinta aliviado assim como eu me senti, certo? Dito tudo isso aí, vamos direto ao vídeo aqui, aquilo que eu gostaria de conversar com vocês. Bom, não sei se você é assim como eu, que de vez em quando você acaba se questionando sobre as coisas, né? Principalmente sobre você mesmo. Pois bem, eu tenho esses períodos de me questionar e por aí vai. Eu não tô falando no sentido de sabotar. Eu tô falando no sentido de, cara, de você fazer aquela autorreflexão, falar assim, pô, por que eu penso dessa forma? Por que eu ajo dessa forma? Por que minha cabeça parece... cara, parece minha cabeça. Eu vou falar pra vocês, não sei se você é assim, mas eu vou descrever exatamente como é que é a minha cabeça. A minha cabeça... Sabe o quadro lá daquele... Como é que chama? Do Romero Brito. Lembrei aqui. Sabe um quadro do Romero Brito? Que é aquela coisa colorida, aquela coisa que parece que é tudo misturado e é colorido, umas coisas sem forma e por aí vai. Pois é, tem cheiro de tutti-frutti e parece uma meleca? Pois bem, assim é a minha cabeça. Eu não sei se a sua cabeça é dessa forma. Vou falar pra você que eu já me culpei muito por pensar dessa forma. Já me culpei, eu falava assim, eu pensava, cara, não é possível que eu não consigo fazer coisas de pessoas normais. Eu não acredito, e eu ficava me questionando, cara, por que eu tenho tanta dificuldade em seguir certas regras, seguir certos padrões e seguir certos caminhos. Por que apesar de quando eu estou seguindo a regra, a minha cabeça está pensando em como é que a gente pode fazer esse negócio diferente? Pois bem, parabéns, meus amigos e minhas amigas. Se você chegou até essa parte do vídeo e você, de certa forma, você se sentiu agraciado com esta ideia que eu trouxe aqui para você, tem grande chance de você ser uma pessoa que tem o pensamento rizomático. Bom, vamos dizer assim, eu vou falar para você, existem algumas formas de pensamento, existe o pensamento linear e o pensamento rizomático, ele é o contrário do pensamento linear. Sendo assim, eu vou até... cara, esse aqui é aqueles vídeos que a gente faz... e que eu acho que vale a pena a gente trazer um texto mais interessante aqui, certo? Então, eu pedi obviamente eu pedi para o meu querido amigo ChatGPT para que ele me ajudasse, né? Já que eu tenho esse negócio, essa questão, para que ele me explicasse o que é melhor o tal do pensamento rizomático. Vamos ver se vocês se identificam aqui nessas características aqui que eu vou descrever, tá? Primeira coisa que você precisa entender cara, você não é um idiota, entendeu? Você não é um idiota. Você só pensa diferente, pô. E eu ficava pensando na minha vida inteira que eu era um idiota, cara. E sem querer, eu ouvi uma conversa falando sobre isso e trouxe essa ideia do pensamento rizomático. Eu fui atrás para pesquisar o que era e, cara, me identifiquei muito com esse negócio e agora faz sentido pra caramba, certo? Então eu não me sinto mais um completo idiota. Então, assim, eu espero que você também não se sinta um completo idiota se você se identificar com exatamente essas descrições aqui, certo? Então vamos lá. Olha o que eu perguntei aqui pro ChatGPT. Falei assim, explica para mim o que é uma pessoa com pensamento rizomático. E aí o ChatGPT escreveu o seguinte: uma pessoa com pensamento rizomático é alguém que pensa de forma não linear, conectada e flexível, como uma rede e não como uma sequência organizada. Não sei se você já se identifica com isso. Realmente a minha cabeça é um ninho de gato. Tá aqui as principais características e é aqui onde entra a conversa para ver se você se identifica, né?
Característica número 1, as características principais aqui são o seguinte: não seguem o caminho único. Aprende e raciocina pulando entre ideias. Gente, eu sei. Isso aí traz, eu sei, certas dificuldades na nossa vida. Traz, eu sei disso e eu vou comentar até sobre elas, isso aqui. Né? Faz, a segunda característica, faz muitas conexões entre assuntos diferentes. É aquilo que eu falei, é um ninho de gato na nossa cabeça. Né? Terceira característica aqui, não depende de hierarquia. Ou seja, não precisa começar do básico e ir passo a passo. Né? A gente já vai meio que cortando caminho, é meio louco, né, na nossa mente. Né? Deveria seguir passo a passo, mas a gente acaba, né, podando caminhos. Uma característica aqui interessante, que isso aqui é realmente eu me identifico, que é ser criativo e adaptável. Eu sou criativo e me adapto a muitas coisas, né? Na verdade, eu teoriza a padrões, na verdade, né? Aqui, ó, a última característica é ver padrões onde outros veem coisas separadas, né? A gente é louco porque é o seguinte, é natural isso aqui, inclusive. O cérebro ele tende a buscar identificar padrões. Isso aqui é algo natural nosso, né? A gente precisa identificar padrões porque é isso que nos deixou vivos até agora, né? Mas o problema é o excesso de energia gasta na nossa cabeça para buscar esses padrões, para ficar tentando identificar os padrões. Uma pessoa normal, ela vai olhar ali, pá, beleza, deu padrão ou não, e passou. Né? Já na nossa cabeça, o tal do pensamento rizomático a gente olha para o padrão e a gente fica tentando buscar profundidade cada vez mais e encontrar mais padrões dentro do padrões e por aí vai. Né? Ele trouxe aqui um exemplo prático. Vamos ver o que ele disse aqui para nós. Né? Uma pessoa linear aprende assim: conceito A, conceito B, conceito C, de forma linear. Já uma pessoa rizomática aprende assim: conceito A lembra algo em conceito Z, que conecta com o conceito F, volta para o B e cria uma nova ideia. Cara, isso aqui é muito louco, cara. Isso é muito louco. Descobrir isso me ajudou tanto. Ajudou tanto porque realmente eu me achava idiota, cara. Eu me achava idiota, eu pensava... de verdade, eu buscava até, de certa forma, me encaixar em padrões, né, buscar me amacetar dentro de um padrão para que assim ficasse mais normal, né? Normal diante de grupos, pessoas, time, equipe, por aí vai. Eu sempre pensava em fazer isso, mas pelo contrário, né? Com o tempo a gente vai ganhando a maturidade e aí a gente percebe que, na verdade, o certo é olhar para esta condição e falar assim, já que é desta forma, como é que eu posso me dar bem a partir disso daqui? Né? Me dar bem no sentido de como é que eu posso explorar esta forma de pensar da melhor forma possível para a minha pessoa. Né? É sobre isso que eu estou dizendo. E aqui ele diz aqui, onde isso aparece muito, né? Isso aparece muito em empreendedores, olha lá, eu tentando empreender, em criadores de conteúdo, pessoas criativas do design, marketing, arts. Não sei se vocês sabem, eu sou formado em marketing, inclusive, tem essa formação, né? Em que resolve problemas complexos. Cara, esse lance de resolver problemas eu sempre tive um certo apreço, né? Um certo apreço na ideia de resolver problemas. Porém, por muito tempo, esta capacidade, este apreço foi um tanto quanto não explorado, né? Não explorado, aí por conta da conjuntura, né, ambiente, pessoas e por aí vai, né, mas realmente sempre gostei de resolver problemas, né, apesar das, né, certas dificuldades da forma do meu pensamento, mas eu gosto mesmo, de verdade, né. Aqui ele trouxe aqui, inclusive,
Ele trouxe aqui, que mais aqui? Quais são as, olha aqui que legal, quais são as vantagens e desvantagens das pessoas que pensam de maneira rizomática, certo? Que é basicamente, né, o rizomático aqui, não é como se fosse uma linha, na verdade é como se fosse raízes de uma árvore, entendeu? É como se fosse raízes, então você manda aqui, né? Sua cabeça vai por um lugar, aí encontra com um pedaço de uma raiz lá na frente, forma outra raiz e vai ganhando capilaridade, como uma raiz mesmo, né? Isso é assim que pensa a pessoa que tem o pensamento rizomático, né? Vamos lá. As vantagens ele trouxe aqui mais criatividade, faz sentido, uma visão ampla das coisas, a gente consegue observar de maneira global as coisas, né? Uma questão de ação e consequência, né? E a gente está sempre olhando lá na frente, lá como é que as coisas se conectam, né? E uma outra vantagem é a capacidade de inovação. Não sei se você é assim como eu, mas realmente fica pensando como é que pode tornar as coisas um pouco melhor, né? Eu digo no sentido de eu pego uma coisa, ela funciona de um jeito e eu olho e falo assim, cara, como que isso aqui poderia funcionar de forma melhor, né? Isso aqui é uma grande tendência de inovação, inclusive, né? Aqui traz as desvantagens, né? As desvantagens é que pode parecer bagunçado, e isso daqui realmente eu sou, um tanto quanto bagunçado, né? É uma desvantagem mesmo minha. Tem a dificuldade de seguir processos rígidos, né? Pois eu sempre tive esse problema e eu sempre me questionava e isso daqui é uma coisa que me trouxe de certa forma, limitou por um tempo, porque é exatamente isso daí. Eu tentava me encaixar no padrão e me obrigar a seguir processos, coisa rígida e por aí vai. E isso, de certa forma, acabou fazendo com que eu não operasse muito tempo com o potencial que existia dentro de mim. E aí, com o tempo, eu percebi isso daqui. Uma outra desvantagem aqui é que às vezes começa muita coisa e não termina. Pois é, cara. Olha, se eu for falar pra vocês, assim, contar os fracassos, as coisas que eu já comecei e não terminei, cara, eu acho que vai dar pelo menos aqui umas 3, 4 horas de vídeo aqui seguido, só contando coisas que eu comecei e não terminei, por aí vai. E eu acho que é muito interessante tudo isso aqui que a gente trouxe, né? Dito isso daqui, então pra você que um dia se sentiu esquisito, pra você que um dia se sentiu, cara, por que minha cabeça é dessa maneira, por que eu penso dessa forma? Pois bem, meu querido e minha querida, tá aí, cara, tá aí, fica tranquilo, porque realmente existe uma explicação pela sua forma de pensar, né? Assim como outras formas de pensar, existe essa para que você que pensa assim, parecido como eu penso, né? De maneira rizomática, ou seja, raízes e as coisas vão se conectando ali. Entenda, você não é um idiota, meu querido e minha querida. Dito tudo isso aqui, sendo assim, eu aconselho para você que está tendo dificuldades da forma como você pensar, coisas que você está se questionando, para que você se aprofunde, vá atrás de conhecimento, vá atrás de pessoas especialistas, né? Eu trouxe aqui uma provocação, um tanto quanto bem rasa aqui mesmo, é bem raso que eu falei aqui, né? Então vai buscar profundidade, entendimento, por aí vai, né? E entenda que você não é idiota, isso é o mais importante, né? E você pode utilizar isso como, de certa forma, a seu favor. Entenda, só você vai conseguir construir isso de uma forma que você vai usar ao seu favor. A forma como eu utilizo é estar perto de pessoas organizadas, é assim. Isso daqui salvou a minha vida, é estar perto de pessoas organizadas, em casa, no trampo e por aí vai. Aí a coisa flui bacanamente, né? Então é isso. Então, sendo assim, se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu falo para você que eu sou o Preto, o alto, proclamado generalista em tudo, e agora que eu descobri que eu tenho o pensamento rizomático, os meus bordões ficaram muito melhores agora, né? Ou seja, eu venho aqui
conforme eu vou avançando na minha jornada, eu venho aqui e documento tudo que eu tenho pensado, feito, acertado e por aí vai. Minhas descobertas pessoais, inclusive, eu venho aqui e documento para você, para que assim você ouça isso daqui em formato de uma provocação, uma orientação, um negócio assim, te chame a atenção e te leve para um próximo lugar, para que você vá atrás, pensa, queima a cabeça e por aí vai. É para isso que eu faço vídeos aqui. Esse é o tipo de utilidade que eu quero, certo? Então, sendo assim, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para que você possa estar me ajudando, cara. Eu preciso de você inscrito e assistindo tudo que eu tô vendo aí, porque tem aquele negócio lá que eu tenho que bater não sei o que para fazer coisa, número daqui, número de lá, eu tenho que fazer, cara, eu tenho que conseguir, entendeu? Tem que fazer para que isso aqui realmente acaba valendo a pena no longo prazo aqui para mim. Certo? Então, se inscreve aí no canal, né? Se você gosta de conversas assim, de verdade. Eu espero ter sido útil por esses minutos aqui e que tenha, de verdade, ter sido uma boa companhia. Vai ser legal de saber se eu fui uma boa companhia, certo? Se você quiser estender a nossa conversa nos comentários, eu estou pronto aí para comentários e por aí vai. Se você em algum momento você se sentiu um idiota, assim como eu, comenta aí, né? Se você se identificou com tudo isso aqui que eu descrevi. E é isso. Eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos, repito, e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz. Tchau.